Então diz assim o Senhor, livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer e beber com que a sua alma e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aleluia. Somente até aqui por enquanto, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Senhor, da glória que nos deixou poder, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Pai, eu rogo a Ti, Senhor, vem sobre a minha vida agora, Deus bendito. Oh Deus, toca, Senhor, em mim, Senhor, agora. Toca no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos. Usa os meus lábios agora, Senhor. E eu te peço, Senhor, que eles se movam, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo agora, Senhor. Pai, fala a Tua igreja, Altíssimo. Precisamos ser alimentados, Senhor, alimentados por Ti, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, então, Senhor, nos preenche agora com o poder da Tua palavra, Senhor. Ecoa, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Oh Deus, eu te peço, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido e exaltado neste lugar. Então seja louvado e exaltado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, você conhece, eu creio, que você conhece a história do rei Salomão. O rei Salomão era filho de Davi, filho de Batseba, aquela mulher com quem Davi adulterou, e não era o primogênito, porque o primogênito você sabe que morreu, por conta ali do pecado de Davi. E, irmãos amados, Salomão, quando ele ascendeu ao trono, ele já ascendeu em grande dificuldade, porque o seu irmão, se eu não me engano, Adonias, ele queria ocupar ser rei no lugar de Salomão. Então já no próprio início do reinado de Salomão houve um grande conflito ali, e Davi teve que intervir, juntamente com o profeta Natã, para que Salomão fosse coroado rei. E aí aconteceu algo muito importante na vida de Salomão, porque quando Davi morreu, e Salomão foi coroado a rei, ele assumiu o reinado. E aí Deus apareceu a Salomão, segundo a palavra de Deus, num sonho. Deus fala conosco em sonhos. Também fala conosco em sonhos, Nem sempre um sonho é uma revelação, mas Deus que usa o sonho para falar conosco. E Deus veio a Salomão num sonho e pediu a Salomão, e falou para Salomão o que ele desejava que Deus concedesse a ele. E Salomão, na sua humildade, disse que ele não passava de uma criança e que ele tinha que dirigir um povo que era um povo difícil, uma grande nação, e ele pedia sabedoria a Deus. E naquele momento que Deus perguntou aquilo, Salomão pediu sabedoria, Deus se alegrou, segundo a palavra de Deus, Deus se alegrou de forma tremenda com aquilo e prometeu a Salomão sabedoria e prometeu também a Salomão proteção, prometeu a Salomão que os seus inimigos não atacariam Israel, prometeu riquezas a Salomão. E aí, irmãos amados, Deus disse algo também muito interessante. Ele disse assim, quando Salomão pediu sabedoria, Deus disse que estava dando, ele falou assim:
Nenhum homem antes de você ou depois de você terá sabedoria maior. Então, para vocês verem, irmãos, que foi algo muito forte, muito grande de Deus, né? Não foi algo que Deus fez assim, de forma natural, né? Mas foi algo extremamente grande que Deus fez na vida de Salomão. E Salomão era admirado pelas outras nações, exatamente por isso, pela sua sabedoria, né? Que todos percebiam ao seu redor, não é? E aí, irmãos, Salomão se tornou um homem rico, né? O reinado de Israel cresceu tremendamente, as riquezas de Salomão se multiplicaram, né? Também por isso ele era admirado pelas outras nações, pela sua riqueza. E algo também muito interessante, né, e terrível aconteceu com Salomão, e é até meio que incompreensível como isso pode acontecer, mas a Bíblia diz que Salomão tinha 700 esposas. Salomão tinha 700 esposas e tinha 300 concubinas, mulheres que não eram esposas, mas eram amantes do rei Salomão. É algo assim incompreensível que um homem, né, busque desta forma algo que não é necessário, não é verdade, irmãos? Mas de qualquer forma isso aconteceu, e aconteceu algo terrível em relação a isso também, porque Salomão, né, ele começou o quê? A eleger mulheres, a constituir princesas de mulheres que eram de outras nações, nascidas em outras nações. E Salomão, que era aquele homem que pediu sabedoria a Deus, e Salomão que escreveu Salmos, e Salomão que escreveu o livro de Provérbios, né? Se deixou levar, né, pela influência dessas mulheres, e para agradar essas mulheres, ele começou a autorizar e também começou a cultuar os deuses estranhos dessas mulheres. Então, essas mulheres, né, influenciaram Salomão, que mandou construir, né, altares, que mandou construir lugares onde os deuses dessas mulheres eram cultuados. Abominação terrível a Deus. Na sabedoria de Salomão, Salomão se perdeu no meio do seu reinado. Salomão reinou por cerca de 40 anos Israel, e no meio dessa confusão toda, no meio dessa sabedoria toda que ele tinha, ele se perdeu e começou a agir de forma louca, insensata, e Deus veio e determinou juízo sobre Salomão. E aí, né, é aquilo que aconteceu, que você também sabe. Deus dividiu o reino de Israel em dois, né? 10 tribos constituíram o reino de Israel, né, cuja capital era Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, né, ficaram, né, sobre o reinado de outro rei, reinando ali, cuja capital era Jerusalém. Coisas terríveis, e Deus disse assim: não vou fazer no reinado de Salomão por amor ao meu servo Davi. E fez depois. Salomão morreu e aconteceu essa divisão. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Isso não é uma aula teológica, ou isso não é uma aula bíblica, mas é para você entender um contexto, porque Salomão, quando escreveu esse livro, o livro de Eclesiastes, ele já era velho. E ele já tinha vivenciado diversas coisas na sua vida, inclusive as abominações que Deus ali tinha, cometeu abominações de cultuar esses deuses estranhos, de casar com essas mulheres estrangeiras, né, e de viver uma vida completamente afastada de Deus. E Salomão, quando escreveu esse livro, se você ler esse livro, você vai perceber assim, né, um raciocínio, né, e uma análise meio que depressiva, né? Salomão, ele começava a questionar a vida, porque ele era muito inteligente, ele era muito sábio, e ele começou a fazer uma reflexão de como foi a vida dele, e ele começou a concluir, né, que ele fez e fez e fez e fez e desfez, e fez e desfez, né, construiu coisas, né, e ao mesmo tempo ele identificou que aquilo não valia absolutamente nada.
Tanto é que ele disse, né, quando, no segundo versículo nós lemos, ele disse assim, palavras do pregador, minhas palavras, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Talvez você esteja acostumado, né, com essa palavra vaidade, né, de você relacionar essa palavra a pessoas, né, que, né, gostam, né, de aparecer para os outros, uma pessoa que se enfeita, uma pessoa que se prepara, uma pessoa, né, que quer demonstrar algo que muitas vezes ela não é, mas essa palavra originalmente ela significa coisas vãs, aquilo que é vão, aquilo que é inútil, aquilo que não tem sentido. Então a palavra vaidade, né, ela tem dois sentidos, que é a pessoa que, né, se gloria, a pessoa que, né, pratica jactância e a pessoa que, né, pratica coisas que não têm sentido, que são inúteis. E o sentido desta palavra que está descrita na Bíblia é nesse sentido. É Salomão refletindo e dizendo, olha, tudo é inútil. Inútil, né, das inutilidades. É tudo aquilo que a gente vê à nossa frente. E é interessante porque no meio da sua reflexão ele disse aqui algo muito importante. Ele falou assim, não há nada melhor para o ser humano do que comer e beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi que também isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Mais uma vez, né? Também isso é inútil, né? E correr atrás do vento, que foi uma expressão que Salomão usou muito neste livro também, ou seja, correr atrás do vento ninguém consegue alcançar. Vai continuar correndo, correndo, correndo e não vai alcançar. E nessa reflexão, irmãos, porque é um livro reflexivo, né, de um momento que Salomão vivia, um momento depressivo da sua vida, né, mas ao mesmo tempo ele reflete em relação a determinadas coisas, são muito importantes nós nos lembrarmos, porque, né, se nós olharmos para a nossa vida, existem coisas que são muito repetitivas, e existem coisas que nós fazemos, e que nós fazemos, e que nós fazemos, e que nós fazemos, né? E de repente, né, gera um resultado, e nós continuamos fazendo, e continuamos fazendo, e continuamos fazendo, para que as coisas aconteçam nas nossas vidas, e para que nós continuemos vivendo. Mas ao mesmo tempo, você deve se lembrar, e você deve, né, sempre agradecer a Deus, porque nada do que acontece rotineiro na sua vida pode acontecer se Deus não estiver na sua vida, né? Eu sempre gosto de orar a Deus e gosto de falar com o Senhor, e não é uma reza, porque todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, se você for copiar uma oração minha, né? Um exemplo, né, irmãos? Pode ser copiar a oração do irmão, da irmã. Se você for copiar uma oração, né, que você sinta aquilo que você está falando, senão ela vai se transformar numa reza. E uma reza não alcança o coração de Deus, porque são palavras repetitivas que não chegam a lugar nenhum. Por isso que eu pessoalmente falando, abomino livros de oração, né? Livros que contêm orações feitas, tipo assim, oração para a libertação, oração para combater a tristeza, oração para não sei o quê, oração para aquilo outro, né? É lógico que muitas vezes as palavras são muito bonitas, mas ao mesmo tempo, né, a pessoa é induzida a falar palavras que talvez ela não sinta, né? Porque, só para te lembrar, a nossa oração é uma conversa com Deus e ela é extremamente pessoal. A única oração que Jesus nos ensinou foi o Pai Nosso, e ainda assim ele falou que nós devemos entrar no nosso quarto e em secreto falar com Deus. Por isso que nós não oramos o Pai Nosso aqui na igreja, porque é uma oração pessoal, é uma oração
né, que nós entramos na presença de Deus e declaramos aquilo que nós estamos sentindo, e se você não compreender o que cada versículo do Pai Nosso diz, você está rezando e não está alcançando o coração de Deus, longe de alcançar o Senhor, longe de alcançar aquilo que Deus deseja que você alcance, que é a comunhão com Ele. Portanto, ainda que você esteja cansado de determinadas situações da sua vida, compreenda que tudo o que acontece na sua vida tem um movimento de Deus. Compreenda isso. Eu sempre digo aqui na igreja que como Deus é o nosso Senhor e como Ele controla as nossas vidas, você não tem sorte nem tem azar. Isso é abominação, Não existe sorte nem azar para a pessoa que tem Deus. Simplesmente existe o movimento de Deus gerando coisas na nossa vida para que nós alcancemos sempre um objetivo de Deus. Sempre um objetivo de Deus. Ainda que você deseje algo, ainda que você queira algo e peça ao Senhor, Deus tem prazer de te dar, mas ainda assim isso vai acontecer, Não é porque você deseja, é porque Deus olhou para você e encontrou em você uma pessoa merecedora para aquilo que você está desejando e pedindo a Ele, e aí existe a bênção de Deus na sua vida. Eu tenho um exemplo, eu creio que eu já falei aqui, quando eu dirigi uma igreja em São Paulo, construí uma casa em Jundiaí, e queria mudar para cá, e a casa ficou pronta, e eu queria mudar. E aí eu fui orar a Deus, e orei a Deus, e busquei o Senhor, até que houvesse uma resposta, e a resposta de Deus foi, olha só, as palavras do Senhor que eu lembro até hoje. Ele falou assim: eu irei permitir que você mude, eu irei permitir que você mude, mas não agora. Porque existem vidas para serem alcançadas aonde você está. E eu me entristeci, porque eu queria mudar, e ao mesmo tempo eu abaixei a minha cabeça e continuei a minha jornada até que Deus determinasse o momento certo para que aquilo acontecesse. Então, irmãos, nós devemos compreender que tudo passa por Deus. Ainda que você faça planos, ainda que você deseje algo, ainda que você trabalhe exaustivamente para conquistar determinadas coisas, tudo passa por Deus, porque conforme o próprio Salomão disse aqui, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que dá conhecimento, é o Senhor que dá vigor, é o Senhor que faz com que todas as coisas aconteçam nas nossas vidas. É Ele que faz. O próprio Senhor falou, em determinado momento na sua palavra, Deus falou: eu sou o Senhor, aquele que vos dá vigor, para que vocês adquiram riquezas. Ou seja, o vigor, a força, a sabedoria, o conhecimento, tudo vem de Deus. E isso faz com que nós sejamos abençoados pelo Senhor naquilo que nós necessitamos. Porque, para lembrar você, para te lembrar, por que você tem que lutar? Por que você tem que viver nesse mundo aqui, lutando? Acaba uma luta, vem outra, acaba uma luta, vem outra. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: do suor do teu rosto você vai comer. Baseado nisso, Deus prepara a nossa vida para isso, nos dando sabedoria, conhecimento, vigor, para que nós possamos viver aquilo que Ele determinou por causa do pecado de Adão e Eva. Então nós devemos nos lembrar disso, Não diga assim: eu tive a maior sorte, e aconteceu isso, eu estou com um azar tremendo, sabe? Eu creio que isso chega no coração de Deus, e entristece o coração do nosso Senhor, porque Ele trabalha por você. Ele te protege, Ele te guarda.
Ele prepara o seu caminho, e aí vem alguém e diz: eu tive uma sorte, né? Então nós devemos, irmãos, educar a nossa vida, controlar as nossas palavras, entender que as nossas emoções são traiçoeiras e entregar a Deus o louvor que lhe é devido em todas as circunstâncias da nossa vida, inclusive negando palavras, não falando palavras que negam a ação de Deus nas nossas vidas. E aí talvez nós tenhamos que aprender, e aí Deus vai querer tratar conosco para mostrar: foi sorte, né? Foi sorte, né? Foi sorte que aconteceu, não foi a minha mão então? E aí, às vezes, e algumas vezes, coisas fortes acontecem para que a pessoa se volte para Deus e dê glórias ao Senhor, a glória que lhe é devida, porque o Senhor, ele falou assim, que jamais ele dará a glória dele a alguém. Então que você, pegue esta palavra de Salomão, ainda que Salomão tenha terminado e dizendo: olha, tudo, ainda assim tudo é vaidade, ainda assim tudo é inútil, e talvez você vá compreender, né, aquilo que Salomão falou, tanto no início como nesse texto bíblico. Talvez você vá entender no decorrer dessa ministração, né, aquilo que Salomão estava tentando transmitir, para que nós pudéssemos concluir algo que ele também concluiu. Que Salomão, na sua loucura, ainda sábio, conseguiu concluir, né? E aí vem outro texto, irmãos, que nós não lemos agora, que eu vou ler para você, aonde Salomão refletia, né, a respeito da vida dele, daquilo que acontecia ao redor dele, porque era uma reflexão, olhando toda a experiência dele, de um homem vivido, o homem mais sábio do mundo, né, vivendo coisas, e na reflexão dele, né, ele concluiu coisas e disse assim, no livro de Eclesiastes, capítulo número 3, versículo número 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então Salomão, ele nessa mensagem, ele está dizendo aqui que, né, tudo tem seu tempo. E se nós formos olhar para a nossa vida, eu creio que você vai concluir a mesma coisa que ele. É lógico, né, de tudo o que aconteceu na sua vida, de tudo o que aconteceu na sua história, você passou por momentos, né, de dificuldade, de luta, e você conseguiu a vitória. Você passou, né, momentos de alegria, e de repente esses momentos viraram tristeza, né? Você teve que estudar, né? Depois você teve que trabalhar. Então era tempo de estudar e depois era tempo de trabalhar, né? Era tempo, né? Então existe um tempo determinado verdadeiramente para todas as coisas na nossa vida, e nós devemos entender, né, e compreender qual é o tempo de hoje na nossa vida. Qual que é o tempo de hoje na nossa vida? Talvez você olhe para a sua vida hoje, talvez você esteja pensando assim, né? É momento de eu construir coisas.
É momento de eu conquistar coisas. Como foi, irmão? Isso é natural, sabe? Irmãos, sabe, não adianta nós acharmos que nós vivemos fora do mundo. Nós estamos vivendo no mundo e Deus nos abençoa neste mundo. Então, existem situações na nossa vida que são momentos realmente de construir, né? São momentos de nós, né, buscarmos, né, as bênçãos de Deus de uma forma diferente do que talvez nós estejamos buscando, né, na nossa velhice, por exemplo. Existem mudanças, né? Você estuda, você trabalha, você casa, você tem filhos, né? Depois você conquista bens, né? E depois você conquista outros bens, e depois você, né, ainda assim busca outras coisas, e depois vai chegar um momento que você vai usufruir daquelas coisas, porque você já se cansou de tanto lutar. Não que você não possa usufruir no meio da sua jornada, e é natural que você usufrua, mas chega um momento que é um momento de você desfrutar das coisas que Deus lhe deu para viver uma vida diferente. Uma vida onde o teu corpo físico já não é igual ao que era na sua juventude, né? Uma vida onde, né, a sua luta vai ser menor, porque as suas forças já não são suficientes para você não lutar igual. Então existe uma naturalidade em tudo aquilo que acontece na nossa vida, e nós devemos estar o quê? Atentos a isso, né? Porque, olha, irmãos, eu não quero criticar a vida de ninguém, eu não quero criticar absolutamente o pensamento de ninguém, mas nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter prudência para viver os momentos certos da nossa vida, para que nós possamos o quê? Viver segundo aquilo que Deus estabeleceu para o homem. Conforme você viu aqui, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Existe momento para todas as coisas, então o homem tem que se preparar para esse momento. O homem tem que se preparar para esse momento, né? Porque eles vão acontecer, obviamente, tudo ligado à vontade de Deus, né, na nossa vida. Porque tem pessoas que morrem com 100 anos e tem pessoas que morrem com 20 anos. Então tudo está nas mãos de Deus. E Deus faz segundo aquilo que Ele deseja. E é importante também você olhar para a reflexão de Salomão e compreender, né? Salomão falou assim, olha, o ímpio, aquele que não é fiel a Deus, né? Como é que ele usou a palavra aqui? O pecador ajunta e amontoa para dar para aquele que agrada a Deus. Então, irmãos, sabe, que você nunca se compare com o ímpio, porque o ímpio, ele pode ser rico, milionário, mas ele pode ser uma pessoa tremendamente infeliz e não ter paz por conta daquilo que ele tem. O importante na nossa vida, sabe, eu sempre falo assim, é nós sermos sustentados por Deus. Sabe, nós devemos buscar de Deus, né, sabe, o bem-estar para aquilo que Ele nos deu nas mãos. Então, se você tem filhos, né, é sua obrigação dar o melhor para os seus filhos. Então, né, coloque ele na escola, né, prepare o caminho dele, é o que você pode oferecer a ele, né, oriente o seu filho, né, e Deus há de te proporcionar condições para que você, sabe, consiga fazer com que aquilo que é necessário para que o teu filho cresça na presença de Deus aconteça. Ainda que você fale assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não importa, Deus vai preparar um caminho, né, que seja de graça, né? Se você não pode, que seja de graça. Não interessa, sabe, Deus faz. Não interessa como Deus vai fazer, né? Pode custar, né, 10 mil reais por mês. Deus dá de graça se for necessário. Sabe, irmãos? Então que você se preocupe com o contexto da sua vida. Que você se preocupe com as responsabilidades que Deus colocou na sua mão. Se Deus te deu, é para você cuidar e cuidar bem. E cuidar bem
Irmãos, não confunda as coisas. Cuidar bem significa o quê? Ser cuidado por Deus. Porque Deus preparará todas as coisas. Deus preparará todas as coisas. Ser próspero não significa ser rico. Ser próspero significa ter todas as necessidades supridas por Deus. E a abundância que Deus dá, né, depende da tua fidelidade. Depende de como o teu coração é voltado para Ele, né? Depende, né, de como você busca o Senhor, de como você pede as coisas. Salomão pediu sabedoria, Deus falou: vou te dar sabedoria e vou te dar riquezas. Vou te dar sabedoria e vou te dar riquezas. Então, sabe, nós temos que saber nos posicionar. E nós temos que se posicionar em relação a Deus, né? E temos também que aprender, irmãos, a aguardar os tempos necessários para que todas as coisas aconteçam, né? Eu tenho certeza assim que você, quando você quer ter uma árvore no seu quintal que dê determinado fruto, eu penso que a primeira intenção que você tem, ou o primeiro objetivo que você tem é ir lá e comprar uma semente para você plantar, para que um dia você tenha uma árvore. É lógico que, né, Deus pode fazer nascer uma árvore frutífera ou não, né, por conta daquilo que Ele estabeleceu no universo, um passarinho. Mas, se Deus olhar para você e ver o seu desejo, né, e você se nega a fazer aquilo que é básico e fica esperando uma providência que Deus já te deu, que é uma semente, né, talvez aquilo que você busque não aconteça. Nós temos que, né, fazer a nossa parte e nós temos que esperar o tempo necessário para que, né, tudo aquilo que nós plantamos gere frutos ou alcancemos coisas nas nossas vidas. Seja uma pessoa, tenha paciência, não pare de lutar, mas tenha paciência, porque as coisas que são de Deus acontecem sempre no tempo certo. O tempo de Deus é o tempo certo, né? Pode demorar, mas não tardará, diz a palavra. O Senhor falou para Abacuque, né? O Senhor falou para Abacuque procurava uma resposta de Deus, e Deus falou que Ele daria a providência. Poderia demorar, mas não tardará. Ou seja, né, o tempo é uma questão do momento de Deus achar o momento certo, ou seja, não chega atrasado. Não chega atrasado. Não, Deus não atrasa. Nós é que atrasamos Deus. Nós é que atrasamos Deus, não deixando acontecer nas nossas vidas. As coisas são de Deus no momento certo. Nunca se esqueça, né, que o povo de Israel saiu do Egito e chegou até a terra prometida depois de 2 anos. Andou no deserto 2 anos, chegou até a terra prometida, e aí Moisés fez aquilo que era insano, mandou espias. Voltaram, blasfemaram contra Deus, 10 deles, e andaram mais 38 anos no deserto. 38 anos a mais do que deveriam. Atrapalharam os planos de Deus. E a palavra de Deus a Moisés, foi algo assim. Eu penso que Moisés olhou assim, e agora, quando Deus falou assim: podem voltar, vocês vão rodear a terra, vocês vão ficar rodeando, né?
por 40 anos, um ano para cada dia que passaram espiando a terra. Então, sabe, irmãos, que nós nos posicionemos e que nós olhemos para Deus e, sabe, através das nossas atitudes, nós não atrapalhemos os planos de Deus, mas muito pelo contrário, nós motivemos, né, Deus a nos abençoar. Que nós sejamos motivadores de Deus, motivadores, simplesmente motivadores. Deus vai olhar e falar assim: ele merece, vou dar, vou fazer, é assim que vai ser, né? É assim que vai ser. E eu vou falar mais para você. Muitas pessoas estão anulando as bênçãos de Deus nas suas vidas por conta das suas palavras. Por conta das suas palavras. Deus olha do céu e falou assim: ah, ele falou isso. Então seja conforme ele falou. Porque as nossas palavras, nós que somos de Deus, irmãos, as nossas palavras têm poder, principalmente sobre aquilo que nós temos autoridade. Deus te dá autoridade, ele não dá autoridade banal, ele dá autoridade. Aí você fala, Deus fala, ele tem autoridade. Então vai acontecer como ele falou, porque ele tem autoridade, eu dei autoridade para ele sobre esta causa. E aí a palavra vira maldição, a palavra vira destruição, porque Deus olha e fala, ele falou. E aí, sabe o que acontece? O diabo vem na presença de Deus e fala assim: eu posso fazer porque ele falou. Porque, conforme disse Deus, o diabo não pode te tocar. Aqueles que estão em Cristo, o diabo não pode tocar. Mas ele ganha autoridade. Porque o homem dá autoridade pelas suas palavras. E tem muitas pessoas destruindo as suas próprias vidas por causa das suas palavras. Eu não sou ninguém, eu sou burro, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado, isso e aquilo outro, né? Então que você, sabe, irmãos, que você olhe para você mesmo e que as suas palavras sejam palavras de bênção para todas as pessoas que estão ao seu redor. E eu vou dizer para você mais uma vez: cuidado com aquilo que você tem autoridade, porque as tuas palavras geram coisas automaticamente. Então, não canse de abençoar, não canse de abençoar, e não canse de abençoar. Eu lembro que o Vitor, né, quando era pequenininho, ele estava ali na escolinha, eu levava ele, né, eu trabalhava perto de casa, tinha uns perto de casa, eram uns, acho que era 6 ou 7 quilômetros, então eu ia lá para casa, almoçava, né, dava trabalho para a Rosana, e aí levava o meu filho na escola, que era o Vitor na escola, que era uma grande alegria. E aí ele me dava um beijo pequenininho, né? E eu falava sempre para ele, todos os dias, que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu tenho certeza que Deus pegava aquela palavra. Eu tenho certeza que Deus catava aquela palavra e fazia segundo a palavra, porque eu tinha autoridade, né? Eu tinha autoridade. Então se acostume a abençoar, se acostume a falar, fala mesmo. Fala, determina a bênção, fala, fala daquilo que a pessoa vai ser, fala, e determina o poder de Deus sobre a vida da pessoa, determina tudo que você deseja, sobre aquilo que você tem autoridade, coisas boas, coisas boas, Eu lembro quando a Rosana estava grávida da Mariana, ela passava a mão assim na barriga e falava assim: ela vai ser ministra de louvor. Ela falava isso, Ela vai ser ministra de louvor.
É. Acho que foi sorte, né? Ela está aqui, né? Acho que foi sorte, né? Que coincidência, né, irmão? Você viu que coincidência? Vocês viram que coincidência, né? Ela falar e acontecer, vocês viram que coincidência, né? Coisas maravilhosas você pode fazer, né? Coisas maravilhosas você pode fazer. Coisas maravilhosas você pode construir, irmãos. Coisas maravilhosas você pode construir, né? E o nosso Deus deseja que você tenha sabedoria sobre isso. Que você tenha sabedoria sobre isso. Vamos em frente, irmãos. Livro de Eclesiastes, capítulo número 12, versículo número 6. Salomão falando, último capítulo do livro de Eclesiastes. Salomão estava falou um monte de coisas. E aí ele estava terminando a reflexão dele e ele disse assim, Eclesiastes 12, 6. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde Deus veio, e o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Versículo 13. De tudo o que você ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Bom, Salomão, ele está falando algo muito interessante, né, aqui nessa palavra, de que o homem deve se lembrar sempre de Deus. Ainda que ele tivesse já no momento de grande frieza espiritual e estivesse vivendo ali um conflito natural, penso, o livro de Eclesiastes mostra um terrível conflito de Salomão. E nas reflexões dele, ainda assim, ele pôde concluir coisas maravilhosas a respeito de Deus. Ele disse, lembre-se do seu Criador, porque um dia o pó voltará à terra, ou seja, nós voltaremos à terra, né? E aí ele fala algo interessante aqui, irmãos, porque obviamente que tem coisas que nós devemos compreender. Ele fala assim, lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, né? Que muitos dizem que é o que? A ligação do corpo com a alma, né? E ele fala, e aí o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus. Então, aqui você tem algo muito interessante, porque conforme nós costumamos dizer aqui, conforme a Bíblia nos ensina, né, a vida pertence a Deus e só existe vida porque Deus envia o Espírito de vida, e o Espírito de vida pertence a Deus, e ele sempre volta para Deus. Conforme Salomão disse aqui, e o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, a vida pertence a Deus, irmãos. A vida pertence a Deus, ela só finda quando Deus determinar. E o Espírito de vida, a vida, como pertence a Deus, volta sempre para Deus. E a alma, que é a tua personalidade, são os teus sentimentos, vai ser julgada. A alma é você. A alma é você. O teu corpo volta para o pó, porque foi feito do pó, foi feito da terra.
A vida volta para Deus, que dá e tira, segundo a sua vontade, segundo ali as intenções do coração de Deus, segundo os propósitos de Deus. Segundo os propósitos de Deus. E Salomão estava dizendo isso, olha, um dia tudo isso vai acontecer. Um dia tudo isso vai acontecer, e aí ele disse, de tudo que você ouviu, tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todas as pessoas. Irmãos, a conclusão de Salomão, ela foi nítida e clara, dizendo, olha, tudo que eu falei aqui neste livro é vaidade. Tudo vai se acabar. O que na verdade Salomão está dizendo é que tudo vai se acabar um dia, e o que vai ficar são as nossas obras em relação a Deus. E essas obras vão motivar Deus a nos julgar e sentenciar o homem como sentenciou Adão e Eva. Portanto, você não perca o fio da meada, ainda que você tenha projetos, planos na sua vida nesse mundo, e você deve ter, porque você é o grande abençoador de Deus nesse mundo, para aquilo que Deus coloca na sua vida, né? Você é aquele que trabalha, que luta e que constrói coisas, e você constrói coisas espirituais também, porque além de existir tempo para tudo nas coisas naturais, existe tempo para as coisas que são espirituais também, né? Sabedoria, conhecimento, né? Dons do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, tudo isso tem um tempo de amadurecimento espiritual, um tempo onde a pessoa já não age com impulsividade espiritual também, mas age com sabedoria espiritual e manifesta o poder de Deus de forma mais clara. Ele vai lá e ora e Deus cura, ele vai lá e ora e Deus liberta, ele vai lá, né, e dá uma orientação em relação à palavra de Deus, e Deus se move no coração da pessoa. Tudo isso tem um tempo para as coisas de Deus acontecerem de forma natural, e o homem constrói isso, você constrói isso, você vai construir coisas nesse mundo, naturais e espirituais, e depois você vai ser julgado por tudo aquilo que você fez. Depois você vai ser julgado por tudo aquilo que você fez, né? Eu fico imaginando Deus lá, né? Jesus, né? Fico imaginando Jesus, eu chego lá na presença dele lá, e ele fala assim para mim: como é que você cuidou de tudo que eu te dei? Como é que você lidou com tudo aquilo que eu te dei? Né? Como é que você buscou tudo aquilo que você deveria buscar? Né? Fico imaginando Deus, né? E mais, irmãos, e mais. Quando Deus chegar assim para mim e falar assim: o que você fez com aquela vida que eu mandei até a tua presença? O que você pregou, ministerial, que é tremendamente gigante. As questões espirituais, elas são tremendamente grandes na nossa vida. Se a gente não souber lidar, o peso é muito forte. E Deus não vai passar a mão na cabeça quando me encontrar. Ele vai falar: ah, você fez ou não fez? Servo bom ou servo mau? Agiu ou não agiu? Né? E nós devemos compreender que tudo isso acontecerá nas nossas vidas. Tudo isso acontecerá com você e acontecerá comigo. Portanto, olhe bem para aquilo que Salomão falou, né? De tudo o que você ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Né? Então, não adianta você ficar pensando e pensando e pensando. Não pense muito, você não vai compreender muitas coisas que acontecem na sua vida. Mas lembre-se sempre,
da grande orientação de Salomão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque é isso que importa, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aí você vai conseguir, no dia que Deus determinar, ser chamado de servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Esta é a nossa vida, queira você ou não queira você. Todos nós acabaremos do mesmo jeito, ou morreremos, ou seremos levados à presença de Jesus para sermos julgados. Todos nós acabaremos do mesmo jeito, né? As suas obras serão importantes para que você alcance o objetivo de Deus neste mundo, né? O próprio Tiago disse que a fé sem obras é morta. Não adianta você achar que tem fé e não agir segundo a sua fé. Se você não age segundo a sua fé, você não acredita. Haja segundo a sua fé. Mostre a sua fé através das suas palavras e das suas atitudes. Seja um tremendo abençoador. Seja um tremendo abençoador, um tremendo abençoador. E acredite que Deus cuidará de você. E Deus fará tudo aquilo que for necessário para que você seja uma pessoa chamada por Deus de próspera, né? E você lembra o que eu falei? Prosperidade não significa riqueza, né? Uma pessoa próspera. Você é uma pessoa próspera. E você será mais, porque Deus te dará muito mais do que você deseja ou do que você busca. Esta é a história que Deus quer escrever para o seu povo. Que Deus quer escrever para o seu povo. Deus falou no livro de Deuteronômio que Ele daria o melhor dessa terra, uma terra que mana leite e mel, né? Eu já falei aqui, quando eu tomo leite e como mel, eu lembro da palavra do Senhor. É muito bom. É muito bom, né? Então, sabe, esses dias eu vi até uma aberração numa igreja, né? Do pastor jogando leite na cabeça das pessoas. Por quê? Aí eu falei, que loucura é essa? Mana leite. Eu falei, não é possível que um homem, numa igreja, tenha atitudes terríveis como esta. Mas tem, irmãos. Tem. A vassoura ungida, eu também vi a vassoura ungida. Vassoura ungida. Oh, meu Deus do céu. Você comprava a vassoura por R$1.000 e passava na sua casa. E tudo que era de mal saía de lá, né? São aberrações, irmãos, blasfêmias. São coisas terríveis que o homem faz, né? Para obter benefício próprio. E Deus falou assim: ai daquele que apacentar o seu próprio ventre, né? Aí daquele que fizer a obra de Deus pensando, né, em si mesmo. Vou orar por você agora, irmãos. E Deus, eu penso, quer fazer uma grande obra aqui hoje. Todo culto, irmãos, Deus tem algo a entregar para a igreja. Todo culto. Sabe, eu penso que Deus hoje quer te dar uma unção de sabedoria, uma unção de entendimento,
Uma unção, sabe, irmãos, diferente do que você viveu até hoje. Sabe, que você se motive agora a buscar de Deus isso. Obrigado. Que você se motive a buscar de Deus isso. Porque quando nós temos sabedoria, nós não somos enganados. Quando nós temos sabedoria, né, nós sabemos agir. E a sabedoria que venha de Deus, não a sabedoria que o mundo dá, a sabedoria dos estudos, né, a sabedoria da ciência, mas a sabedoria espiritual, a sabedoria que vem de Deus. Isso é necessário, irmãos. Nós precisamos ter isso, a sabedoria do alto. Sabe, o homem tem que buscar isso, sabe? Porque você viu falando aqui de duas coisas abomináveis, e tem pessoas que vão lá e compram a vassoura. E tem pessoas que colocaram a cabeça debaixo lá da garrafa de leite. Eu não vou falar coisa, tem coisas muito mais abomináveis que você vê às vezes, você fala assim, esse daí tem um lugar garantido no inferno, sem medo de errar e sem questão de você condenar a pessoa. Se não se arrepender, vai direto para o inferno. Então, a sabedoria, ela faz com que a gente, né, consiga discernir as coisas que estão ao nosso redor. E eu sempre falo, né? Como é que nós vamos saber o que é mentira se nós não sabemos o que é a verdade? Como é que você sabe o que é mentira? Para você saber o que é mentira, você precisa saber o que é verdade. E aí você vai dizer, isso é mentira. Então a verdade de Deus é revelada aos seus. Tudo que nós precisamos saber, Deus revelou. Nós devemos buscar esta revelação em nome de Jesus. Feche seus olhos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem nos sustentado, Senhor, Deus que tem manifestado a Tua graça sobre nós, Senhor, Deus que tem nos dado o Seu Espírito Santo, Senhor, Deus que tem, Senhor, de toda a glória falado e anunciado e determinado o poder sobre o homem, Senhor da glória. A Tua igreja está reunida mais uma vez, Senhor, e eu quero, Senhor, mais uma vez abençoar este povo, Senhor. Oh Deus, multiplica, Senhor, o conhecimento destas vidas, Senhor. Multiplica, Senhor, da glória a unção sobre estas vidas, Senhor. Oh Deus, dá óleo novo, Senhor. Ministra, Senhor, da glória. Derrama do céu, Senhor, de toda a terra sobre estas cabeças, Senhor. Para que avancem, 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 avancem. E avancem, e avancem, Senhor. Para que alcancem, Senhor, o Teu propósito, Senhor. Pai, oh Deus, nós sabemos, oh Deus, nós sabemos que o que importa para o homem é te temer e te obedecer, Senhor. Então, Senhor, traz essa convicção ao coração do homem. Que haja hoje, Senhor, decisões de abandonar o que é mal, de abandonar aquilo, Senhor, da glória que destrói, de abandonar aquilo, Senhor, que tem, Senhor, de toda a terra, Pai, bloqueado as Tuas bênçãos. Que eu te peço, Altíssimo, muda o coração, muda as palavras, Senhor. Eu te peço, muda a mente, Senhor, para que essas vidas possam, Senhor, te alcançar. Oh Deus, como Tu desejas, Senhor, como Tu fazes, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, como Tu fazes, Senhor, para aqueles que Te buscam e Te adoram, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, e eu abençoo a Tua igreja com Teu poder e com a Tua graça, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, meu Senhor, graças a Deus. Você está abençoado, irmão, sabe? Você está abençoado. É inequívoco. O diabo não pode roubar aquilo que Deus constrói. Você está abençoado. O diabo não vai arrancar isso.
Que Deus é aquele que faz. Deus é aquele que faz. Não anule aquilo que Deus faz.